Olá você, como vai? Tudo bem? Hoje é dia 31 de dezembro, estamos a poucas horas da virada do ano e eu estou aqui para desejar um feliz ano novo para você, para sua família, que Deus traga em 2021 bastante esperança, porque 2020 foi um ano de muitas dores para muitas pessoas. Que nós venhamos a renovar as nossas forças em Cristo e termos esperança sempre nele, porque ele é a nossa esperança. Amém? Queridos, eu queria também falar um pouquinho sobre uma personagem americana chamada Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi alguém usado poderosamente pelo Senhor no avivamento, no grande despertamento do século XVIII. Ele foi sogro de David Brainerd, que foi um missionário entre os índios. Também foi um grande filósofo americano, intelectual de ponta. Jonathan Edwards, ele, em sua época, ele escreveu 70 resoluções. Os jovens tinham mania de fazer resoluções e ele faz as suas resoluções também. Lembrando que deixou um legado maravilhoso. Um repórter, em 1900, conseguiu catalogar 1.400 descendentes de Jonathan Edwards, casado com Sarah, né? Eles tiveram 11 filhos e nenhum deles morreu em tenridade. Chegaram à fase adulta, algo extraordinário para aquela época. Bem, ele então catalogou 15 dirigentes de escolas superiores, 65 professores, 100 advogados, 66 médicos, 80 ocupantes de cargos públicos, inclusive 5 senadores e 3 governantes de estados, além de banqueiros, empresários e missionários. Que legado maravilhoso, né? Aqui se cumpre, né, aquela palavra que o Senhor diz, que em Êxodo, que fará misericórdia até 1000 gerações daqueles que lhe obedecem. Então, é legado extraordinário. Mas eu queria falar aqui das resoluções de Jonathan Edwards. Não precisamos fazer resoluções na virada do ano, podemos fazê-las em qualquer fase, qualquer parte do ano. Mas como hoje nós estamos virando, muitos fazem as suas resoluções, que nós viemos ter um exemplo aqui de Jonathan Edwards, né? Bem, queridos, vamos então para as resoluções de Jonathan Edwards. Ele, no seu prefácio, escreve assim: estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através de sua graça, me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro da sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Então ele reconhece a sua incapacidade, a não ser que Deus o ajude. Logo ele roga por isso. E é assim que a gente tem que fazer também quando a gente faz resoluções. A gente deve buscar o Senhor para que elas sejam primeiramente da vontade dele e que ele nos capacite. Amém? Então a primeira resolução dele, que na verdade seria a 12ª, diz assim: resolvi assim que sentir o mínimo de gratificação ou deleite de orgulho ou de vaidade, eliminá-lo de imediato. Logo é alguém que está tomando conta da porta do seu coração. Nós vamos ver 9 resoluções dele. Essa é a primeira, no caso que eu escolhi, pois já seria a 12ª dele. Vamos lá. A segunda resolução dele: resolvi examinar sempre cuidadosamente e de forma constante e precisa qual a coisa em mim que causa a mínima dúvida sobre o verdadeiro amor de Deus para direcionar todas as minhas fortalezas contra tal origem. Então, ele vigia muito seu coração. Então aqui pintou um pouquinho de dúvida, ele já busca saber qual é a sua origem para tratar na raiz. Isso lembra muito de John Owen, né? John Owen, lá em Tentações, ele vai falar justamente sobre como a gente tratar essas inclinações, né, na raiz. Vamos então agora para a terceira. Resolvi estudar as Escrituras de tal modo firme, preciso, constante e frequente, que me seja tornado possível e que me aperceba em mim mesmo de que estou crescendo no conhecimento real das mesmas. Então ele não é alguém que quer ser um girino espiritual. Ele quer ler a palavra para crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E você está assim também? Vamos nessa aí, porque é assim que o Senhor quer que nós venhamos a estar na presença dele, crescendo na graça e no conhecimento. Quarta resolução: resolvi nada falar que não seja inquestionavelmente verídico e realmente verdadeiro em mim. Então alguém que tem um compromisso com a verdade e que vive a verdade.
Quinta resolução, que seria a 42ª de Jonathan Edwards: resolvi que com frequência renovarei minha dedicação de mim mesmo a Deus, o mesmo voto que fiz em meu batismo, o qual recebi quando fui recebido na comunhão da igreja, e o qual reassumo solenemente neste dia 12 de janeiro de 1722. Então, ele estava sempre lembrando do seu batismo, para que ele viesse a estar sempre trazendo à memória aquele momento, aquele espírito que ele estava no momento que ele fez os seus votos lá perante a congregação. Isso seria muito importante também para o casamento, né, irmãos? Vamos lá para o nosso sexta resolução, seria a 56ª. Resolvi nunca desistir de vencer por completo qualquer de minhas inclinações corruptas que ainda possam existir, nem nunca tornar-me permissivo em relação ao mínimo de suas aparências e sinais, nem tampouco me desmotivar em nada caso me ache numa senda de falta de sucesso nessa mesma luta. Então ele vai lutar, ele não vai ser vencido, ele não vai ser paralisado, ele vai continuar lutando até vencer, na verdade, né? É assim que a gente tem que se ver também. Vamos agora para a 7ª. Resolvi a nunca fazer nada a não ser como dever. E depois, de acordo com Efésios 6-8, fazer tudo voluntariamente. É meu dever, mas faço voluntariamente e alegremente, como que para o Senhor, e nunca para o homem. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. 25 de junho e 13 de julho de 1723. Vamos para a 8ª agora, então. Resolvi que depois de situações aflitivas, avaliarei em que aspectos me tornei diferente por elas, em quais aspectos melhorei meu ser e que bem me adveio através dessas mesmas situações. Avaliar, o Senhor usa muitas vezes os nossos sofrimentos e aflições como didática, como ensino para nosso crescimento. E 9ª resolução, que na verdade é a 70ª, ele diz assim: que haja sempre algo de benevolente toda vez que eu fale. 17 de agosto. Essa é fundamental. Ele tem outras em que ele se guarda de falar mal das pessoas contra a maledicência. Ele luta contra a maledicência. Ele não gosta, ele faz resoluções firmes para que saia da sua boca somente coisas que edifiquem. Que a gente possa seguir esses exemplos aqui que Jonathan Edwards deixou para nós, que possamos fazer nossa resolução não só na virada, mas durante todo o ano, com calma. Não precisa ser feita tudo agora, 10 resoluções, não. Vai na caminhada do ano, vendo aonde você precisa realmente, efetivamente, se empenhar e resolver viver daquela forma. Amém? Que Deus abençoe a todos, tenha uma virada de ano maravilhosa, Deus abençoe mais uma vez a sua família. Um abraço para todo o povo do nosso canal, para o povo da nossa comunidade, que Deus possa nos dar um ano aí de bem-aventurança aí na presença dEle. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Feliz ano novo. Tchau, tchau.